Você não está achando uma certidão importante no seu processo de nacionalidade? O nascimento do filho ou da filha do português, ou o nascimento do cônjuge da portuguesa, certidões que são fundamentais para que você realmente possa seguir com o seu processo de nacionalidade? Nesse vídeo eu vou falar como que a gente encontrou uma certidão e quais são os caminhos que você pode seguir para localizar essa certidão tão valiosa. E hoje eu vou compartilhar com você um desafio muito grande no nosso trabalho, que é a localização de certidões importantes num processo de nacionalidade. Então, por exemplo, uma certidão de nascimento do filho ou da filha do português. É uma certidão fundamental para o processo, seja para o próprio filho, que se estiver vivo, seja para o processo do neto, se o filho for falecido ou se o filho do português não tiver interesse na nacionalidade. Então, a certidão de nascimento do filho do português, ela é imprescindível para o processo. Então, a gente precisa dessa certidão. Uma outra certidão que também é muito importante é a certidão de nascimento do cônjuge. Principalmente do cônjuge quando o português é uma portuguesa. Porque a gente precisa do nascimento do cônjuge para poder transcrever esse casamento em Portugal. E daí, quando é uma portuguesa ou quando não foi o português o declarante do nascimento do filho, a gente precisa transcrever esse casamento em Portugal. E para a transcrição do casamento, também o nascimento do cônjuge é fundamental. É claro que na certidão, na questão do cônjuge, a gente consegue fazer por registro tardio e suprir essa necessidade. Mas antes de fazer o registro tardio, a gente precisa excluir todas as possibilidades. E é isso que eu quero falar com você hoje. Na verdade, hoje, a Anne Massaro, que é a nossa supervisora administrativa, que está com a gente bastante tempo, localizou hoje a certidão de nascimento do cônjuge de uma portuguesa de uma família nossa, e ela já estava fazendo essas buscas há algum tempo. Bom, primeiro ponto nesse tipo de processo de pesquisa, né, de uma certidão que não está sendo localizada, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a gente tem que ter paciência. Então, a primeira regra é a paciência. Porque não é um trabalho assim, pede lá, vai lá, faz isso, faz aquilo. Não, é um trabalho muito minucioso, é um trabalho de muita dedicação. Precisa verificar, por exemplo, nesse caso, a família já tinha buscado e não estava encontrando. Na verdade, essa família não era uma família premium, era uma família básica. Nas famílias premium, nós é que pedimos as certidões nos cartórios, incluindo as pesquisas e incluindo todas as averbações dos casamentos nos respectivos nascimentos. E na família básica, é a família, e nos clientes do pacote básico, é a família que busca essas certidões nos cartórios. Então, essa família que eu tô falando para vocês, que a Anne acabou de localizar a certidão do cônjuge, era uma família básica e já tinha feito já tinha tentado e não tinha encontrado o nascimento do marido da portuguesa. E daí começou a ficar nervoso, porque não estava encontrando e era uma certidão importante, a gente precisava dessa certidão. Daí a Anne foi verificar o que o cliente já tinha percorrido. Então, qual o caminho que o cliente já tinha percorrido? Então, quais são? A gente já tem vídeo no canal falando sobre essa questão de encontrar certidões, né? Então, o primeiro caminho, que a gente já falou aqui antes, é o desarquivamento do processo de casamento. Só que, infelizmente, muitas vezes, quase na maioria das vezes, não existe mais processo de casamento porque já incineraram. Enfim, os cartórios fazem isso, que é uma tristeza. Na verdade, o trabalho dos cartórios, infelizmente, está cada dia pior. Mas é o que temos, então a gente tem que conseguir, né? Daí, na verdade, a Anne conseguiu fazer o desarquivamento desse processo de casamento e ele juntou, eu acho que ele casou só com a reservista, naquela época podia fazer isso, então não tinha informação sobre o nascimento dele. Na verdade, ele nasceu em Pernambuco. Eu esqueci a cidade. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ele nasceu em Timbaúba, Pernambuco. Enfim. E daí já tinham feito as buscas nos cartórios de lá e nos cartórios da região e não tinham encontrado. Daí, depois disso, a Anne fez o quê? É isso que eu quero que você preste atenção.
o caminho que a família percorreu no Brasil. Porque esse cônjuge da portuguesa, ele nasceu lá em Pernambuco, mas ele casou em São Vicente. E depois ele morreu em Santos. Olha o caminho que a família fez. Olha o caminho que esta pessoa fez. Então, isso é muito importante, porque às vezes a gente pega um cliente, uma pessoa que a gente precisa dessa certidão e só procura naquele lugar que está dito, que foi dito que ele nasceu. Mas às vezes a família fez um outro caminho e não registrou ele naquele momento, registrou ele em outro lugar. E foi exatamente isso que aconteceu com esse caso da família Silva. Para resumir a ópera, a Anne localizou essa certidão em Santos. Ele foi registrado aos 16 anos em Santos. Mas como que ela chegou em Santos? Tá fácil, né? Nasceu em Pernambuco, foi registrado em Santos, claro. Não, né? É justamente isso que você tem que pensar. Então, se você está buscando certidões da sua família e você não está localizando, você tem que fazer o caminho que essa pessoa fez na vida. Qual que foi, aonde que ela nasceu, aonde que ela casou e aonde que ela morreu, se ela já for falecida. E buscar não só onde ela nasceu, mas aonde também ela casou e também aonde ela morreu. Fazer todo esse caminho e outras cidades que a família tenha conhecimento, que as pessoas tenham morado. Então, por exemplo, vamos até pensar que essa família foi para o Rio de Janeiro antes de ir para São Paulo, para Santos, né? Para a Baixada Santista, São Vicente e Santos. Vamos pensar que eles foram antes para o Rio de Janeiro. Também é outro lugar de se buscar. Agora, tem uma coisa que é muito chata e é importante. A maioria dos cartórios, bom, não vou falar a maioria não, mas tem uma coisa que é muito importante que você tem que levar em consideração e que às vezes dificulta essa pesquisa, essa busca. Porque tem cartórios que a gente realmente consegue uma comunicação bem legal, mas tem cartório que não. Principalmente os cartórios atualmente no Rio de Janeiro, eles não fazem buscas de 20 anos. E fazer uma busca de 20 anos, então assim, o primeiro caminho é o desarquivamento do casamento. O segundo caminho é pesquisa de 20 anos. Aonde? Aonde a pessoa nasceu, aonde a pessoa casou, onde a pessoa morreu. Ou outras cidades em que a família tenha morado, tá? Ou até antes do casamento, né? Aonde que a família dessa pessoa que você tá querendo a certidão, do cônjuge, por exemplo, não só da linha descendente do português, mas de cônjuge, quando é importante que você tenha essa certidão. O que aconteceu com essa família do cônjuge, né? Aonde que nasceu, onde que morou ao longo da vida. Então, primeira coisa, o desarquivamento. Depois é pedir essa certidão 20 anos nos cartórios. 10 anos para trás e 10 anos para frente da data prevista do nascimento. Ou 5 anos para trás e 15 anos para frente. Mas às vezes, por exemplo, esse registro, se tivesse pedido 5 anos para trás e 15 anos para frente, não teria localizado. Por quê? Porque ele foi registrado aos 16 anos. Olha que loucura. Então, muitas vezes, a gente parte para um registro tardio, mas existe o assento, existe a certidão, existe o registro. Muitas vezes, os clientes desistem de um processo porque não acham a certidão de nascimento do filho do português, da filha do português, e existe esse registro. Então, tem que buscar, mas tem que buscar com calma, com paciência. Não é do dia para noite. Tem cartório, por exemplo, cartórios no Rio de Janeiro só fazem pesquisa naquele ano de nascimento. Ou se você for pessoalmente nos cartórios. Então, isso dificulta um pouco esse pedido mais alargado de 20 anos, que é fundamental para que se localize essas certidões, tá? Então, tem alguns cartórios que têm alguma certa dificuldade por conta disso. Mas sabe o que eu quero te falar? Depois de tudo isso que eu te disse, não desista. Por quê? Porque ter uma dupla nacionalidade é muito valioso. Ser europeu é muito valioso, não só para você, mas para toda a sua família, para toda a sua descendência. Então não desista, persista, procure mais. E assim, eu tô muito orgulhosa da Anne, porque realmente eu fico muito feliz de tê-la na nossa equipe, porque é uma pessoa
verdadeiramente calma e que faz as coisas assim como tem que ser feitas. E ela tem encontrado vários mesmo, vários. Ela não foi só esse, não. Esse não foi nem o primeiro nem o segundo. Ela tem encontrado vários. Até casos que a gente estava quase indo para o registro tardio e ela acabou encontrando antes da gente começar esse processo em tribunal. Então, se você quiser ajuda com seu processo de nacionalidade, entre em contato com a gente. Ou se você tiver alguma dúvida a mais sobre o processo de nacionalidade, comenta esse vídeo, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!